Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia a todos. Eu queria compartilhar com os irmãos, seguindo o nosso roteiro sobre simplificar a vida. E hoje vamos falar sobre a prática do perdão. A prática de perdoar. Como é isso para você? Como é para você perdoar alguém? Você é do tipo que perdoa fácil ou do tipo que tem muita dificuldade para perdoar? Parece que as pessoas algumas têm facilidade, outras têm muita dificuldade, né? E a gente então tem que exercitar essa prática do perdão. Agora, por que o perdão está ligado à questão da simplificação da vida? Bom, primeiro precisamos dizer, meus irmãos, e eu quero já dizer isso para vocês, nesse primeiro momento, que ninguém viverá neste mundo sem sofrer injustiça. Talvez alguns de nós tenham sofrido já mais injustiças nessa vida, outros tenham sofrido menos injustiça. Mas a verdade é que nenhum de nós passará pela vida sem sofrer nenhuma injustiça. Todos nós, em algum momento, de alguma forma, sofremos algum grau de injustiça nessa vida. Se nós sofremos algum grau de injustiça, é necessário que a gente exercite o perdão. E num mundo tão injusto, num mundo tão cheio de injustiça, exercitar o perdão é uma coisa que precisa ser feita por nós quase que rotineiramente, né? Sabe aquele dia que você levanta de casa e fala assim, não, hoje vai dar tudo certo. E aí você pega o seu carro, sai direitinho, respeitando as faixas, respeitando os sinais, respeitando as preferências dos vizinhos, dos outros carros, e de repente vem um indivíduo na contramão, na faixa do ônibus, e quando ele vê que tem um policial lá na frente, ou por alguma razão ele entra na sua frente, você pisa no freio e a adrenalina já sobe a 1000, porque você quase, sofreu um acidente, e aí você computa a primeira injustiça do dia. E você fala, não vou me deixar bater por isso. Não vou descontar no farol da frente, não vou perseguir, e aí assim o dia vai passando, e aí você vai ter que lidar com outras injustiças. Pequenas injustiças e às vezes grandes injustiças. Quero convidar você para orarmos juntos. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Pai, nesse mesmo lugar, como fazemos quase todos os domingos, e queremos te pedir, Deus, que a Tua presença, o Teu Espírito, como acabamos de cantar, haja nesse lugar, que haja libertação, total libertação, Senhor Deus, quebra das barreiras que nos fazem, Senhor Deus, impedir de viver a vida que o Senhor nos deu. E certamente, Deus, negar o perdão a alguém é uma das coisas que impede e que complica demais a nossa vida. Por isso, precisamos te pedir, Senhor, que fale ao nosso coração e nos conduza nesse processo da prática do perdão. O Senhor deixou o exemplo e queremos seguir teu exemplo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te pedimos a tua direção e que tudo aqui seja feito para a glória do teu nome. Amém. Nenhum de nós, ninguém viverá neste mundo sem sofrer injustiça. Eu achei essa foto pertinente, que eu vi aí um passarinho preso, né? É injusto, podia bem estar voando, mas está ali limitado à sua pequena gaiola. Veja só, nós não podemos subestimar o custo de viver com essas rachaduras ou essas fissuras nos relacionamentos. Você não pode ignorar, nós não podemos ignorar, que a gente tem uma fissura no relacionamento, é melhor corrigir essa fissura do que viver com ela aberta. Sabe aquela situação que você se sente injustiçado por alguma razão, enfim, né? E aí, ao invés de você dizer assim, como Jesus nos ensinou, vai até o teu irmão, se ele pecou contra você, e conversa com ele sobre isso, a gente fala assim, não, deixa para lá, não vou me aborrecer com isso. Mas toda vez que você encontra a pessoa, dá aquela
aquela coisa ruim. E aí tu já começa a sentar do outro lado do banco, tu já começa a evitar a hora do almoço que a pessoa vai, você já começa... Entende isso? Quer dizer, a gente paga o custo dessa fissura no relacionamento, mas não corrige. É melhor corrigir. É melhor resolver isso. É melhor conversar sobre isso. Isso acontece nos relacionamentos mais íntimos, como o casamento, por exemplo, mas acontece em todos os níveis de relacionamento. Se alguém ofendeu você, se você se sentiu injustiçado, se você se sentiu aborrecido, afetado, agredido, você precisa fechar essa fissura. Isso funciona quase que como um dreno da sua energia emocional. E aí aquilo vai te minando, vai te minando, vai te minando. Em uma conversa recente, um irmão disse assim, puxa, aquilo que eles falaram naquele dia, lá na firma, me magoou. E aí eu perguntei, mas você disse isso a eles? Não, não disse. E a gente tem as nossas razões para não dizer, não é? Parece que a gente insiste mesmo em não falar nada, em esconder, porque essas coisas também revelam um pouco de quem nós somos, né? Essa frase me chamou muito a atenção, e é uma brincadeira de criança, mas eu queria convidar você a brincar disso aqui comigo hoje. Você lembra dessa brincadeira de criança? Quem lembra? Tô de mal de você, né? Não é assim que a gente fazia? Tô de mal de você. E aí, daqui a pouco, o que você fazia? O que quando a gente era criança a gente fazia? Aí você fala assim, então, vamos ficar de bem? Vamos ficar de bem então. Aí fazia assim, não é? E aí juntava com o dedinho da outra e estamos de bem. A frase diz assim, as crianças preferem ser felizes do que ter razão. Não é verdade isso? É melhor a gente ser feliz e acabar com a nossa disputa de egos do que ter razão. Por um momento as crianças discutem pela razão, mas no momento seguinte elas falam assim, quer saber de uma coisa? Não faz o menor sentido, nós vamos deixar de brincar na hora do recreio porque nós discutimos na entrada? Quer ficar de bem comigo? Vamos resolver isso. É melhor ser feliz do que ter razão. Eu acho que é bem verdadeiro essa expressão. Jesus sabe, meus irmãos, o que é isso, ser injustiçado. Ninguém melhor do que o Filho de Deus para nos ensinar a lidar com a injustiça. Ele foi perseguido sem razão, traído, abandonado, sentenciado à morte sem culpa. E ao ser pendurado na cruz, sua oração nos revela como ele lidou com a injustiça que recebeu. Leio com os irmãos, Lucas capítulo 23, verso 34. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu não sei, irmãos, exatamente como ajudar os irmãos a perceber o valor da cruz de Cristo, mas eu chamo a sua atenção para que quando Jesus sofreu as injustiças que sofreu, e as Escrituras narram com muita clareza todo o seu sofrimento emocional, físico, espiritual, e os profetas já narravam, né? Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha calada, uma ovelha muda, que não reclama de quem está tosqueando o seu pelo. Foi assim que ele se comportou. E no auge da sua dor, no auge da injustiça, Jesus então faz essa oração. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Quando você sofre uma injustiça, é isso que passa no seu coração, passa na sua mente? Via de regra não é o que passa na minha mente. Via de regra passa o meu desejo de justiça. Eu ia falar de vingança, né? Mas fica muito feio, né? A gente fala vingança. Então a gente usa a palavra justiça no lugar de vingança. Mas que na verdade a gente quer usar justiça para fazer vingança. De alguma forma eu tenho que penalizar o outro. De alguma forma ele tem que pagar pelo que ele me fez. E não receber perdão pelo que ele está me fazendo. Então a fórmula de Jesus
ela é antinatural, absolutamente antinatural para nós, para a nossa vida, para o nosso modo de ser, para a nossa natureza. O que essa oração ensina, meus irmãos, sobre a humanidade? O que ela ensina sobre o perdão para a vida humana? Jesus abriu mão da justiça. Jesus praticou o perdão. E por que ele fez isso? Qual a razão de se fazer isso? Qual a razão de deixar para lá a dívida de alguém? Qual a razão de entregar a Deus a vida dessa pessoa e deixá-la livre da culpa? Qual a razão de fazer isso? Por que devemos praticar o perdão? Levítico capítulo 19, verso 18 diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame a cada um o seu próximo como a si mesmo. Você já deve ter ouvido falar disso, né? O Antigo Testamento já dizia: ame cada um a seu próximo como a si mesmo. Mas veja o que o versículo diz, um pouquinho antes dessas palavras, lá em Levítico 19, 18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Não procure se vingar, e nem guarde mágoa, rancor contra alguma pessoa. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. A lei de Moisés havia essa instrução clara sobre situações de injustiça no meio do povo. E por que o rancor e a vingança estão tão próximos assim do amor ao próximo? Algumas interpretações vão dizer o seguinte, que o teu próximo, na verdade, ele é você mesmo. É como se você fizesse a seguinte... Eu vou dar uma exemplificada para os irmãos. Eu tenho uma pequena cicatriz aqui na mão. Acho que não dá para ver daí, dá? Um risquinho aqui. Está bem pequenininha. Esse aqui é o seguinte, eu saí de férias com a família e fui para a praia. Eu, a patroa e as crianças. E chegamos lá, ligamos o fogão e não tinha gás. E a mangueira ia até o final da casinha, assim, na Praia Grande. Quando eu cheguei lá, o bujão estava pesado. E aí, na minha inteligência, né? Na minha nobre inteligência, eu pensei, pô, essa mangueira deve estar entupida, deve estar acontecendo alguma coisa errada aqui. Eu vou tirar essa mangueira e vou encurtar a distância, porque está muito longe, o gás não deve estar conseguindo chegar aqui. E aí eu peguei, desatarrachei o registro, segurei ele com essa mão aqui e comecei a cortar a mangueira do registro. E quando faltava assim, só um pouquinho para cortar, eu resolvi pôr a ponta da faca e empurrar assim. Na hora que eu fiz isso, a faca, puf, entrou na minha mão. E nessa época eu era professor de música, estudava muito e tal. E eu, para ser sincero, eu senti ela empurrar o lado de cima aqui, porque foi fundo mesmo. E na hora, já aquela sangueira toda, e pronto-socorro, e as crianças chorando. E aí fui ser atendido. O que Levítico está dizendo é, quando a mão direita fura a mão esquerda, o que a mão esquerda tem que fazer? Pegar a faca e furar a mão direita? Faz sentido isso? Essa é a lógica do texto. Ame o seu irmão, porque o seu irmão é você. Você e o seu irmão são a mesma pessoa. Você não pega a faca que furou a mão direita e fura a mão esquerda. Ah, você vai ver mão direita, vou te furar também mão esquerda, e você fura a mão esquerda. Você não faz isso. Entendem isso, meus irmãos? Não faz sentido, a vingança não faz sentido. Bom, vivemos num mundo cheio de malfeitores, você e eu somos um deles. E possuímos a mesma capacidade de fazer o mal a outras pessoas. É importante que eu e você reconheçamos que, mesmo não querendo, mesmo não desejando, assim, de maneira tão vil, fazer o mal a alguém, nós podemos fazer o mal a alguém. E nós fazemos o mal a alguém. Todos nós temos essa natureza. Todos nós temos esse potencial para o pecado.
Às vezes a gente vê tanta injustiça na televisão, não é verdade? Aliás, os noticiários estão bem ruins ultimamente, né? Você já desligou a televisão assim, com a seguinte expressão? Dá vontade de matar esses desgraçados. E puf, desligou a televisão. Porque você não está aguentando mais. E se você estivesse ali naquela hora, muito provavelmente, a maldade que você condena e que condenaria se fosse contra você, você faria contra outro. Então a gente precisa se lembrar que nós também somos assim. Somos pessoas que têm a capacidade de fazer o mal contra outras pessoas. Como é que a gente lida com as ofensas quando nós as recebemos? Jesus disse assim: pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. De cara, nós sabemos que temos que perdoar tais ofensas. Sejam elas quais forem, nós precisamos perdoar. Você já percebeu que eu assisti um filme essa semana chamado 1922, está no Netflix. E é uma história muito macabra, assim, mas é um marido que mora na roça, não quer se mudar para a cidade, a mulher é uma mulher de cidade, e ela ganha uma herança, não quer ir embora, e ele resolve armar com o filho, jovenzinho, adolescente, a morte da mulher. E os dois matam a mãe. Não sei se quem assistiu esse filme, os dois matam a mãe. No final do filme, o menino, arrependido do que tinha feito, de participado, ele diz assim, ele entra assim na sala, tá um batente da porta, ele põe a cabeça assim para falar com o pai no quarto, e diz assim: eu nunca mais vou poder orar. Porque se existe um Deus, existe um céu. E se existe um céu, existe um inferno. É melhor eu não acreditar que exista Deus, porque senão eu vou para o inferno. Irmãos, como é que a gente lida com o que a gente fez? Jesus está dizendo, se você não perdoar a ofensa do outro, Deus também não perdoará a sua ofensa. Se vocês perdoarem, Deus perdoará vocês. Isso é uma coisa muito, mas muito séria. Bom, agora as ofensas possuem diversos graus, não é verdade? Ou elas são todas iguais? Uma flechada no trânsito, um esquecimento de horário, uma má informação, enfim, é a mesma coisa que uma calúnia, por exemplo, uma mentira a seu respeito, alguém que está falando de você e está complicando a sua vida junto às outras pessoas, e é diferente de um crime, onde alguém vai roubar seu filho quando ele está chegando da escola, às 11h30 da noite, e tira o celular dele, e não contente com isso, dá um tiro na cabeça dele. É a mesma coisa as ofensas? Acho que não, né? Tem um visitante aí, ó, acho que é do vizinho, né? Não é a mesma coisa. Então vamos pensar um pouquinho sobre as diversas categorias de ofensa, tá bom? Vamos falar de 3 categorias apenas. Primeiro, as ofensas menores. Alguém conhece esse personagem? Sim! Qual era o grande bordão do Chaves, ou um dos grandes bordões do Chaves? Ninguém tem paciência comigo. Mas ele fazia arte, e aí dizia assim, pô, foi sem querer querendo. Não é? E às vezes por bobagem, o seu Madruga aguenta você e dava um croque na cabeça do Chaves, né? E aí ele saía, mas ninguém tem paciência comigo. Lembram disso? Então, são as ofensas de categoria menor. Ofensas menores nada mais são do que menosprezos que sofremos. São situações da vida onde recebemos um pré-julgamento indireto, uma rejeição aparente, um constrangimento subentendido, um menosprezo velado, ou mesmo uma crítica direta que afeta o nosso coração, nos fazendo perder o contato com a realidade e quem de fato somos. E assim a gente assume um modo chamado coitadinho de mim. Essas ofensas menores, elas mexem conosco, mas não por causa da violência delas. Ela mexe conosco porque nós estamos vulneráveis a elas.
Entende isso? Então, por exemplo, o cara fecha você no trânsito. Ele não viu. Porque tem gente que fecha de maldade, tem gente que fecha sem maldade. E aí você reage de uma maneira, né? Tá bom, então peraí. Aí você entra na pista do ônibus e corta a frente dela, e bate o pé lá na frente e freia. Quero ver você bater agora. Aí a pessoa passa do céu e fala assim, desculpa. Aí você vê que é uma menina que começou a dirigir agora, uma senhora. Né? O que passa na sua cabeça? Meu Deus, por que eu reagi de maneira tão violenta, agressiva, a uma ofensa categoria 1? Eu poderia citar aqui para os irmãos um tanto de ofensas da categoria 1. Não me ligaram para participar do não sei do quê. Sério? Esse deixou a igreja porque não te ligaram para participar do mutirão de limpeza, é isso? Como assim? Percebe? Há uma história de uma esposa que ficou muito magoada com o marido. E uma grande crise em casa. Ela combinou com o marido disse assim, olha, eu vou levar 3 amigos para comer em casa e assistir o jogo hoje. E aí então ela falou, tudo bem, pode trazer. E ela separou batatas ali, aquelas coisas de jogo de futebol. E no final veio 6 amigos. Mais 3 apareceram e o marido levou para casa. Coisa de marido, né? As irmãs sabem como é isso. Quando acabou o jogo, ela ficou muito, muito nervosa com ele, muito brava. Estou muito magoada com você. Por quê? Porque nós não tínhamos batatas para dar para os seus amigos durante o jogo. Você falou que vinham 3, vieram 6. E onde ficou a minha cara, a vergonha que eu estou passando? Sério mesmo? Você está assim porque faltou batata? Parece que esse tipo de ofensa a gente precisa parar e olhar e falar, peraí, eu não posso lidar com isso? Eu não posso lidar com minha funcionária na TPM? Não posso lidar com meu funcionário carrancudo? Pô, todo dia esse cara não me sorri, não me sorri, não me sorri. Quer dizer, entende isso? São ofensas que podem ser verdadeiras, mas elas não são suficientes para... elas não deveriam ser suficientes para acabar com o seu dia, para acabar com o seu mundo. São ofensas na categoria menor. Esses aborrecimentos, meus irmãos, essas injustiças, cruzam o nosso caminho o tempo todo. E a gente deve ter a resiliência suficiente para lidar com eles sem nos irarmos ou ficarmos magoados. Eu acho que na igreja isso acontece muito, muito mesmo. Estou magoado com o pastor. Mas por quê? Aqui na igreja nós já passamos por isso. Ele não me cumprimentou domingo, ele passou por mim e não me cumprimentou. E aí quando você vai perguntar, pastor, mas eu não vi, eu estava com dor de cabeça, eu estava com vontade de ir no banheiro, passei, sabe quando você passa correndo e não viu o irmão? Então essas ofensas, nós devíamos lidar com elas pela graça de Deus, quer dizer, você é um discípulo cheio da graça, Deus te dá forças, Deus te dá ânimo, Deus te sustenta, Deus te dá todas as sortes de bênçãos espirituais, Deus te enche de bondade, de graça, Deus te dá vida, E você não consegue lidar com ofensas pequenas, você não consegue perdoar pequenas coisas, pequenas falhas das pessoas? Tem alguma coisa errada se é assim. Agora veja, essas ofensas da categoria 1 revelam o estado do nosso coração. Quando a gente reage com força exagerada a uma ofensa dessa categoria, o problema é que a gente precisa saber o que está acontecendo no nosso coração. A gente precisa fazer uma investigação no nosso coração. Primeira pergunta é, o que eu estou sentindo, precisa ser investigado ou não? Por que eu me aborreci tão facilmente com isso? A segunda pergunta, a razão da minha ofensa está ligada a algum motivo constrangedor para mim e que eu não quero admitir? Eu não quero admitir alguma coisa e por isso então eu estou me sentindo assim tão ofendido? Eu estou emocionalmente esgotado ou irritado e por isso eu agi assim? Às vezes tem isso, não tem?
Você está no seu limite, você está esgotado, você está... E aí uma coisa que você tolerou há muito tempo, naquele momento você não tolera mais. Eu me lembro quando estudei Direito, não na faculdade de Direito, mas na preparação para concursos públicos, o professor contou uma história do Tiradentes, que era advogado, e ele então entrou no júri com um cliente, e o cliente era acusado de assassinato. E ele tinha assassinado outra pessoa porque ele era aleijado, e todos os dias aquele indivíduo passava e tirava sarro dele. Todo dia o indivíduo passava e tirava sarro dele. Isso durante 15 anos. Chegou um dia que o cara não aguentou, levantou, foi lá e matou o outro. E aí então o Tiradentes entra na sala, no júri, e começa a dizer assim: bom dia, Vossa Excelência. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia, Vossa Excelência. Vossa Excelência respondeu a primeira vez e... Bom dia, Vossa Excelência. E ninguém no júri entendeu nada, e o juiz começou a ficar irritado. Bom dia, Vossa Excelência. Daqui a pouco o juiz perdeu a paciência e tacou o martelo na mesa. Vamos, você não vai falar nada? Bom dia, Vossa Excelência. E aí quando o juiz explodiu, ele falou assim: o senhor está vendo só? Meu cliente passou 15 anos sendo atiçado por essa pessoa. O senhor não aguentou 5 minutos e já explodiu comigo. Imagina o meu cliente 15 anos sendo satirizado por ser deficiente físico pelo indivíduo que ele matou. Bingo, ganhou a causa. Agora, a gente está emocionalmente esgotado, irritado. Será que não é por causa disso que a gente está reagindo assim a categorias de ofensas menores? A ofensas nessa categoria? A saída para isso, meus irmãos, é entender por que essas coisas nos desconcertam e assumimos o controle das nossas emoções. Se a gente não assumir o controle das nossas emoções, elas vão drenar a nossa energia emocional e roubar o nosso tempo e a nossa vida. Se você não perceber isso, você vai ser roubado. Segunda categoria de ofensas, estamos falando sobre o perdão. Categoria de ofensa de feridas legítimas. Bom, a primeira categoria são coisas mais irrelevantes, coisas que a gente pode perdoar com facilidade, mas a segunda categoria não, a coisa começa a ficar mais séria. Imagina que você contou um segredo a alguém e aquilo é uma luta pessoal sua e você estava vivendo aquela situação, aquele drama, e aí essa pessoa sai falando para todo mundo, né? Você contou para ela na quinta-feira ou na terça-feira, e aí na sexta-feira já vem alguém te procurar. Olha, fiquei sabendo que você está assim, assim, assado. Mas como você ficou sabendo? Você só contou para uma pessoa, e essa pessoa então contou para todo mundo, saiu contando, ligou para não sei quem. E aí você fala, isso não é justo. São feridas legítimas, os danos são maiores, não são apenas uma irritação sem maior consequência. É uma traição direta, é uma calúnia, uma mentira, são danos que alguém provoca a você em termos materiais, em termos morais. Tudo isso se enquadra nessa categoria de feridas legítimas. Uma pergunta nesse momento é essa aqui, ó. Ele agiu errado comigo e alguma espécie de justiça deve ser feita, certo? É verdade. Quando uma pessoa que sofre uma injustiça nessa categoria me procura, né, você diz o que para ela assim? Não, é verdade. De fato, você tem razão. Isso é muito grave. Isso não pode ficar assim. Por trás desse pensamento de justiça está uma forma de agir que a gente conhece, as Escrituras falam dela, chamada olho por olho, dente por dente. Surge no nosso coração o desejo de pagar o mal com o mal.
surge no nosso coração um desejo de equilibrar essa balança. Isso não foi justo. Então também ela deve responder pela mesma injustiça que ela cometeu. E aí, nesse afã, a primeira coisa errada que a gente faz é começar a dizer para outras pessoas, né? Ao invés de procurar a pessoa que nos injustiçou, que nos feriu, a gente vai dizer, irmã, eu estou muito mal. O que foi, irmã? Não te conto. O irmão fulano fez isso comigo. Não acredito, irmã. Sério. E aí tu conta para um, tu conta para dois, tu conta para o marido, tu conta para os filhos. E aí a ofensa do irmão, que era contra você, se tornou uma ofensa contra todas as pessoas que você contou. E agora? Na verdade, o que você fez foi se vingar. O que você fez foi a mesma coisa que ele fez com você. Eu queria dizer para os irmãos o que é perdoar. Eu acho que essa imagem fala bastante coisa sobre perdão. Perdoar significa reconhecer o mal cometido contra nós, sofrer pelo que se perdeu e, mesmo assim, acabar deixando o outro se safar. Vou repetir. Perdoar significa reconhecer o mal cometido contra nós, sofrer pelo que se perdeu e, mesmo assim, acabar deixando o outro se safar. Por ele, por nós e por Cristo. Irmãos, uma grande verdade para nós, seres humanos, e para nós cristãos especialmente, é que o perdão é a única porta de libertação. Não é a justiça. A gente vê muita injustiça, né? Essa semana, por exemplo, aquelas 2 menininhas mortas dentro de uma Fiorino. Quando vai se entrevistar as famílias, e as famílias estavam no enterro, quando chegou a notícia da prisão dos indivíduos, eles comemoraram tal e tal. E aí, quando o repórter entrevista a mãe, o que as mães dizem? Eu só quero uma coisa, eu quero justiça. Agora eu pergunto assim, ok, pegou-se a pessoa, prendeu-se a pessoa, passou-se 20 anos na cadeia. Você acha que 20 anos depois, aquele sentimento que aquela mãe tem da perda que ela teve, sumiu porque houve justiça? Vocês acham mesmo, os irmãos acham mesmo que a justiça libera o nosso coração? Vejam só, não estou falando de consequências pelo erro, ok? Não é isso que eu estou falando. Então, se alguém, por exemplo, falou mal de você por alguma razão, envolveu você numa situação difícil, ela tem que responder pelas consequências do que ela fez. Tá certo? Mas a justiça não liberta o seu coração. Você vai continuar sofrendo se você não perdoar. Então, na verdade, quem está preso? Quem está usando algemas? É o assassino que está na cadeia ou é a mãe que está dentro de casa que olha para o quadro da filha, do filho assassinado 4, 5 vezes por dia e não consegue esquecer aquele indivíduo? Quem está preso? A mãe está presa, o pai está preso. O caminho do perdão, Jesus nos ensinou. E puxa, o tempo voa, né? Disse assim Jesus em Mateus capítulo 18: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Veja que interessante, meus irmãos. Jesus ensina aqui o caminho do perdão e, muito resumidamente, a gente teria que ter um sermão só para isso. Jesus está dizendo assim, primeira coisa, alguém pecou na categoria 2 de ofensa contra você,
Você tem uma ferida legítima? Tenho. Então faz a primeira coisa, vá até lá. Não interessa se você está certo, se ele está certo, se você que pecou, se você que não pecou, vá. Vá até lá, vá até lá. E quando você chegar lá, mas não vá com outros. Não conte nada a ninguém. Vá sozinho. Resolva com ele. Foi ele que te fez, resolva com ele essa questão. Segunda coisa, mas vá não para perder o seu irmão, vá para ganhar o seu irmão. Vá com o coração disposto a ganhá-lo. É isso que você tem que fazer. Se você for com o coração disposto a se vingar, não vai dar certo. Vá sozinho e vai para ganhar seu irmão. Terceira coisa, aliás, quarta coisa. Quando que eu devo ir? Agora. Um outro texto das Escrituras vai dizer assim, se você estiver na igreja, lá, e o pessoal dando oferta, e lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, larga a sua oferta lá, sai do culto. Então, assim, você tem alguma coisa contra alguém, precisa resolver, se você quiser levantar agora e sair, eu não vou ficar chateado, tá bom? Pode se levantar, pode ir. Vá agora, resolva isso agora. É mais importante você resolver isso do que você prestar a sua adoração a Deus. E por último, vá em paz. Vá com o coração cheio de paz. E por último, agora a terceira categoria de ofensas é a categoria de ofensas de injustiças arrasadoras. Feridas legítimas, ofensas menores, feridas legítimas e ofensas ou injustiças arrasadoras. Graças a Deus, nem todos nós passaremos por isso. Alguns sim, alguns sim. Essas são aquelas injustiças que a gente não gosta nem de imaginar, né? Assim, não gosta nem de passar pela cabeça. É aquele bêbado que atropela o seu marido na volta do trabalho. Esses dias, na Bandeirantes, a esposa estava levando o marido, piloto de avião, para trabalhar em Congonhas. E um indivíduo bêbado, absolutamente bêbado, bate atrás do carro, a mulher pula do carro, o marido morre incendiado porque estava preso nas ferragens. Como é que uma esposa convive com essa injustiça arrasadora? O que a gente diz para as pessoas que vivem isso? É aquele médico que, de maneira desleixada, deixou seu pai morrer? É aquele menor de idade, portando uma arma, que não se satisfez em roubar o celular do seu neto, e depois de roubar o celular, dá um tiro na cabeça fulminante dele? É aquele atirador que mata 64 pessoas do alto de um prédio? São essas injustiças arrasadoras. Conta-se a história de um pai e uma mãe. A mãe era mãe de um jovem judeu que lutava contra a ocupação dos territórios palestinos. E ele, então, entrou para o exército israelense para ser justo, para mostrar benevolência com os palestinos. E aí, então, depois de se formar na academia militar, ele vai para os territórios palestinos a fim de exercer um papel de pacificador. E lá no território palestino, no primeiro dia, ele é morto com um tiro. E a história de uma mãe palestina que tem sua filha morta por um tiro de fuzil israelense. Quando eles invadiram uma determinada região, um soldado israelense dá um tiro e mata a criança com um tiro. Essa mãe e esse pai, eles se encontram para fazer a paz entre seus povos, e eles são um exemplo de reconciliação e de perdão. Você já viu histórias de mulheres, por exemplo, que perderam um filho para traficantes, e aí elas se organizam e montam uma organização, uma ONG, a fim de ajudar outras mães que também perderam filhos para isso? São pessoas que vivem uma injustiça arrasadora, mas que fazem dessa injustiça não um motivo para elas ficarem paradas, não um motivo para elas desistirem da vida e ficarem ali a vida toda se queixando.
Elas sofrem essa injustiça, mas conseguem reverter. Ela usa a injustiça para gerar mais justiça para outras pessoas, para que outras pessoas não vivam a mesma realidade que elas estão vivendo. Isso fala, meus irmãos, de abrir mão da vingança. Eu queria dar para os irmãos 3 apenas razões para você abrir mão da vingança e perdoar como sendo o melhor caminho. Mas antes disso, é preciso dizer que esse tipo de perdão conta com o tempo e com a consciência da graça de Deus sobre nós. Quanto mais o tempo passa e quanto mais nós reconhecemos a nossa dívida para com Deus, mais nós conseguimos estender o perdão e a misericórdia a esses tipos de agressores. Mas eu queria falar de 3 razões pelas quais devemos abrir mão da vingança. Primeiro, ao perdoar, você não se torna igual àquele que o machucou. Isso aqui, meus irmãos, é uma grande verdade. Quando você não perdoa, o mal que você recebeu passa a habitar em você. Você passa a ser malvado também. Ah, é? Fizeram isso comigo, também vou fazer. Ah, é? É assim que faz? Então é assim que eu vou fazer também. O primeiro motivo para você abrir mão da vingança é que você tira o mal que fizeram contra você de dentro de você. Você se livra dele. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo para você abrir mão da vingança é que entre se vingar e o seu marido, entre se vingar e o seu amigo, entre se vingar e o seu irmão em Cristo, entre se vingar e o seu sócio, entre se vingar e o seu cunhado, entre se vingar e a sua esposa, entre se vingar e o seu colega de trabalho, é melhor você ficar do lado das pessoas do que do lado da vingança. Porque a vingança, ou a justiça, como você queira, põe fim a uma relação. O perdão não. Meu marido me traiu, pastor. Isso é imperdoável. Ok? E ele vai pagar por isso. Tudo bem. Você tem mecanismos para que ele pague por isso. Você exerceu a vingança. Joia. Satisfez você? Mas agora não tem mais marido. Não tem mais amigo. Não tem mais chefe. Não tem mais pastor. Não tem mais irmão em Cristo. Você que escolhe. Lembra de José do Egito? Quando os irmãos dele aparecem pedindo para ele ajuda, como ele pensa? Eu escolho entre me vingar dos meus irmãos, que me venderam, me jogaram numa cova e me venderam como escravo, ou eu escolho os meus irmãos da minha família? Esse é o segundo motivo para você abrir mão da vingança. O terceiro motivo para nós abrirmos mão da vingança é que ao perdoar você se livra da dor do mal. Eu me lembro também da história de José do Egito. E ele não perdoou os irmãos quando os irmãos dele chegaram. Ele perdoou os irmãos antes dos irmãos chegarem. Porque quando nasce o primeiro filho dele, de José, o nome do menino é Manassés. E Manassés tem um significado, esse nome. Manassés significa Deus me fez